Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Me sinto bastante feliz em estar aqui nesta manhã para ministrar a palavra do Senhor Jesus Cristo. E desde já, para não tomarmos tempo, eu quero vamos de início abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo de número 2, e o versículo de número 42 a seguir. E desde já eu queria deixar aqui o meu agradecimento, primeiramente a Deus, porque a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. E sabemos que tudo que nós temos, tudo que nós somos, é por intermédio dEle. Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a graça dEle, nós não estaríamos aqui. Mas porque Ele olhou para as nossas vidas e nos escolheu e nos colocou aqui, aleluia, para sermos representantes de Deus na terra. Então nós somos gratos a Deus por isso. Agradeço também nesta manhã ao nosso pastor presidente, pastor Abraham Robson, pela confiança e pela oportunidade de ter me escolhido para estar aqui ministrando a palavra de Deus. E também agradeço também aos nossos pastores regional, o nosso pastor João Paulo e o nosso pastor Varney Félix, e também aos nossos pastores locais, o nosso pastor Pastolo Anthony e a nossa pastora Camila, pela confiança que tem depositado a mim. Mas vamos para a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo de número 2, versículo de número 42 a seguir, diz assim a palavra do Senhor. Eles perseveraram no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. E todos os que criam estavam reunidos e tinham tudo em comum. Nós estamos com um tema, uma geração que persevera e manifesta o poder de Deus. Para nós experimentarmos da manifestação do poder de Deus, para nós experimentarmos da glória de Deus, é necessário que nós venhamos perseverar na presença de Deus. Perseverança é a qualidade de quem não desiste diante das dificuldades, mantendo-se firme em um propósito ou convicção. Diferente da simples insistência, ela envolve uma lealdade profunda. É a capacidade de suportar a provação com paciência e esperança. Ou seja, a perseverança mesmo nós enfrentando dificuldade, mesmo enfrentando adversidades, é não desistirmos de buscarmos ao Senhor pela manifestação do poder de Deus em nossas vidas. É mesmo em meio às situações do mundo, é meio em meio a tudo aquilo que o inimigo arma, é meio em meio às bandejas do inimigo, e é em meio a tantas vozes que soam ao nosso ouvido para que nós venhamos desistir, para que venhamos parar no meio do caminho. Mas a perseverança envolve uma lealdade profunda no chamado de Deus para a nossa vida. A perseverança envolve uma lealdade profunda em não desistirmos, em não olharmos para trás, mas seguirmos avante. A perseverança envolve não trocarmos aquilo que Deus nos deu por algo banal do mundo. É não trocarmos aquilo que o Senhor nos presenteou pelos manjares do inimigo. E através daí nós iremos ver a manifestação do poder de Deus em nossas vidas. Não devemos trocar aquilo que o Senhor nos presenteou, como Esaú, que trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. A palavra de Deus diz que Esaú estava faminto, e quando ele chegou na sua casa, Jacó estava ali preparando um ensopado com lentilhas, e ele pediu de comer a Jacó. E Jacó disse: olha, eu só irei te dar se você me vender o seu direito de primogenitura. E a Bíblia diz que Esaú questionou e disse: para que me serve o direito de primogenitura? Eu estou com fome. Ele quis saciar a sua carne naquele momento.
E ele desprezou aquilo que ele recebia, aquilo que ele recebeu de Deus, que foi o direito da primogenitura. O direito da primogenitura era uma herança que o filho recebia. Ele recebia uma porção dobrada. Ele tinha o direito de liderar a família, ser o patriarca com autoridade espiritual e patriarcal sobre toda a casa, na falta do seu pai. Ele tinha um sacerdócio doméstico. Antes da instituição dos levitas, o primogênito era responsável para oferecer sacrifícios e mediar relação familiar com Deus. Então, naquele momento, Esaú deixou tudo isso de lado. Ele trocou algo que Deus havia dado a ele. E nós? Como é que nós estamos na presença do Senhor? Será que nós temos desprezado aquilo que o Senhor tem nos dado? Será que nós temos desprezado aquilo que o Senhor tem nos dado como herança na casa de Deus? E às vezes alguém pode dizer assim: eu louvo porque a minha mãe louva ao Senhor, eu canto porque é um dom de família. Não é um dom de família, foi algo que Deus te deu. Se Deus não tivesse te dado, não importaria se sua mãe louvasse, seu pai louvasse, se sua mãe pregasse, seu pai pregasse, para Deus nada disso importaria. Se você tem, foi porque Deus te deu. Então não despreze aquilo que Deus te deu. Não troque aquilo que Deus te deu por coisas banais deste mundo, por coisas passageiras deste mundo. Mas nesta manhã eu lhe convido a dar valor àquilo que o Senhor Jesus te deu, a agarrar aquilo que o Senhor te deu e perseverar para que a manifestação do poder de Deus venha estar sobre a sua vida. Tem algumas passagens na Bíblia a qual nos chama a atenção de pessoas que perseveraram em Deus e alcançaram o poder de Deus, de pessoas que perseveraram e não desistiram, não olharam para trás. E quando eu vou para a palavra do Senhor, eu vejo a história de Eliseu. Quando a Bíblia diz que o Senhor escolheu a Eliseu, porque quando Elias estava lá no monte, pedindo Deus para tirar a sua vida, que ele preferia morrer, e a Bíblia diz que Deus ordenou que Elias saísse para fora da caverna e perguntou a ele: o que fazes aqui, Elias? E ele disse: Senhor, eu tenho sido muito zeloso para com a tua obra, mas agora querem tirar a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus pais, tire a minha vida. E o Senhor ordenou a ele que ele ungisse reis em Israel, ungisse um rei na Síria e ungisse Eliseu como profeta em seu lugar. Eliseu não foi a escolha do homem, foi uma escolha de Deus. E nós que estamos aqui nesta manhã, não foi uma escolha do homem, não foi porque alguém olhou para você e disse: ela canta bem e eu vou dar oportunidade para ela louvar, ele prega bem e eu vou colocar ele no altar para pregar. Não, foi porque um dia Deus olhou para você e Deus te escolheu. Nós fomos escolhidos por Deus para estar aqui nesta manhã. E a Bíblia diz que Deus disse: olha, Elias, você vai ungir Eliseu como profeta em seu lugar. E o que nos chama a atenção na história de Eliseu é que a palavra de Deus diz que quando Elias lançou sobre Eliseu a sua capa, Eliseu já entendeu que era um chamado de Deus para a sua vida, porque o homem, quando ele está debaixo da direção de Deus, ele já entende os mistérios espirituais de Deus, ele já entendeu que era um chamado de Deus. E a Bíblia diz que Eliseu foi até Elias e disse: olha, deixa eu me despedir dos meus pais. E Elias disse: o que te fez eu? Vai, despede dos teus pais, mas volte. E a Bíblia diz que quando Elias lançou a capa sobre Eliseu, ele estava arando a terra com 12 juntas de bois. E a Bíblia diz que ele pegou 2 juntas de bois e ofereceu, se sacrificou e fez uma festa. Ele pegou o material de trabalho dele, que ele usava para arar a terra, e queimou, usou como lenha, para sacrificar aqueles animais. Quando Eliseu faz este ato,
Pela palavra de Deus, nós entendemos que Eliseu estava querendo dizer com isso que, a partir daquele momento, ele não tinha um plano B. Se não der certo, eu vou voltar aqui. Não, Eliseu tinha apenas o plano A. Ele acabou com todo o seu instrumento de trabalho para seguir o profeta Elias, para seguir em função do seu chamado. Ele estava dizendo naquele momento que ele estava ali sacrificando aquelas 2 juntas de boi, dando uma festa para a sua família e usando todo o material do seu trabalho. Ele estava querendo nos dizer que ele estava indo seguir o profeta Elias e que ele não voltaria atrás. Existia apenas o plano A para Eliseu. Ele queria ver a manifestação do poder de Deus na sua vida. Ele iria perseverar para ver a manifestação de Deus sobre a sua vida. E a Bíblia diz que Eliseu começou a seguir Elias. E em todo lugar que Elias ia, ele passou a ser um servo de Elias, para aprender com Elias e perseverar naquilo. Mas a palavra de Deus diz que um dia, Elias, quando Deus estava para recolher Elias chega para Eliseu, ainda em Gilgal, e diz a ele assim: olha, fica-te aqui, porque eu irei a Betel. Aí Eliseu respondeu para Elias: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E a Bíblia diz que eles foram até Betel. E quando chegou ali novamente, Elias vira-se para Eliseu e diz: olha, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou até Jericó. E ele disse: olha, vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E aí a palavra de Deus diz que quando eles chegaram em Jericó, existia um grupo de profetas ali. E aquele grupo de profetas chegou para Eliseu e disse: olha, tu está sabendo que hoje o Senhor vai recolher Elias? E ele disse: eu sei, calai-vos. Eliseu não queria saber de ninguém. Eliseu queria saber que ele estava no caminho certo e que ele iria perseverar e ele não iria parar. Aqueles profetas que estavam no caminho, talvez dizendo isso para quê? Talvez para que Eliseu não continuasse a seguir Elias, para que Eliseu parasse, dizendo: olha, o Senhor vai recolher Elias, o que vai ser de você? E de que parte da multidão será que nós estamos fazendo parte? Será que estamos fazendo parte daqueles que perseveram? Ou será que estamos fazendo parte daqueles que ficam à beira do caminho apenas para observar, apenas para questionar? Mas nesta manhã eu lhe convido para fazer parte daqueles que perseveram em Deus e que não desistem em nenhum momento. A palavra de Deus diz que quando chegou em Jericó, Elias disse a Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou até o Jordão. E Eliseu disse: vive o Senhor e vive a sua alma, que eu não te deixarei. Novamente apareceram pessoas para dizer para Eliseu: olha, tu está sabendo que Elias hoje vai ser retirado de você? E ele disse: eu não quero saber, calai-vos, eu não quero saber de nada. Amados, às vezes na caminhada nós temos que fazer de surdo, como Neemias fez, quando aqueles homens disseram: Neemias, desce-te aqui, que queria persuadir Neemias, e ele disse: eu estou em uma grande obra e eu não posso parar. Eu tenho um propósito e eu não irei parar, eu irei perseverar. A Bíblia diz que quando chegou no Jordão, Elias pegou a sua capa, colocou sobre as águas, e as águas se abriram e eles passaram. E aí Elias vira para Eliseu e disse: olha, pede-me, o que é que tu queres? E Eliseu disse: eu quero porção dobrada do seu espírito. Eliseu estava pedindo porção dobrada do espírito de Elias. Não era do Espírito Santo, era porção dobrada do espírito de Elias.
E aí Elias disse: olha, se tu ficar atento e você ver quando eu subir, assim será na sua vida. E a Bíblia diz que quando eles estavam caminhando, veio carros e cavalos de fogo e levaram Elias. E a Bíblia diz que a capa de Elias caiu. Para nós estarmos perseverantes, é necessário que nós venhamos estar vigilantes, para recebermos o poder de Deus e a manifestação do poder de Deus sobre as nossas vidas. Se Eliseu não estivesse atento, ele não iria perceber a capa de Elias caindo sobre o chão. Se Eliseu não estivesse vigilante, ele não iria perceber, ele não iria receber a porção dobrada do Espírito de Elias sobre a sua vida. E a palavra de Deus diz que Eliseu pegou a capa de Elias, foi até o rio Jordão e clamou ao Senhor pelo Deus de Elias, e estendeu aquela mesma capa sobre os rios, e as águas se abriram, e Eliseu passou. Se nós lemos a história de Eliseu, ele operou vários milagres. Mas o que nos chama a atenção é que quando Elias pergunta a Eliseu: diga-me, o que é que tu queres? E ele diz: eu quero porção dobrada do teu Espírito. E quando nós vamos ver os milagres de Eliseu, foi exatamente o dobro dos milagres de Elias. Elias realizou 8 milagres e Eliseu 16 milagres. Mas quando Elias estava no 15 milagres, faltando para inteirar os 16 milagres, a Bíblia diz que Eliseu morre. Talvez alguém pode dizer assim: olha, acabou a história. Ele não pediu porção dobrada, não aconteceu. Mas a Bíblia, o que é interessante é que a Bíblia ela deixa todos os detalhes para nós. Mas aí a Bíblia diz que um dia, um grupo de israelitas, eles estavam a enterrar um homem, quando avistaram um bando de moabitas que vinham sobre eles. E eles ficaram desesperados ali, e eles enterraram aquele homem onde Eliseu havia sido enterrado. E a palavra de Deus diz que quando aquele homem tocou nos ossos de Eliseu, aquele homem ressuscitou. Deus é um Deus que realiza milagres. E Deus é um Deus que cumpre promessas. E Deus é um Deus de propósitos. Eliseu pediu porção dobrada e Deus se cumpriu na vida de Eliseu. O que é que você tem pedido ao Senhor para que a manifestação do poder de Deus se manifeste sobre a sua vida? O que é que você tem pedido a Deus para ver a glória de Deus sobre a sua vida? Uma geração que persevera, que não troca. Eu não troco, eu não dou, eu não vendo, eu não empresto. O que Deus me deu é meu e eu não estou aqui. O que Deus me deu é inegociável. Você tem negociado aquilo que Deus te deu com o mundo? Tem negociado aquilo que Deus te presenteou? Porque o que Deus nos dá é presente de Deus. É uma manhã de reflexão para as nossas vidas. Tem negociado aquilo que Deus te deu? Nós temos que colocar em nossos corações a seguinte coisa: o que Deus nos deu é inegociável. Eu não empresto, eu não dou, eu não troco, eu não vendo. O que Deus me deu é meu. É herança de Deus sobre a minha vida. Irá
se manifestar a presença de Deus através do que Ele me deu. E quando nós falamos sobre a manifestação de poder de Deus e sobre a perseverança, o que me chama bastante atenção na palavra de Deus também é a história de 4 jovens: Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Quando eles foram levados para a Babilônia, estavam cativos na Babilônia. E o rei mandou que separasse os jovens que viessem da Babilônia e determinou o manjar que todos eles deveriam comer, da sua bebida, do seu vinho, da sua comida. E a Bíblia diz que Daniel chegou para o seu chefe, e eles propuseram em seus corações não se alimentar daquela comida. Porque eles propuseram em seu coração seguir o que eles haviam aprendido lá em Israel, na casa de Deus. E eles disseram: nós não iremos comer dessa comida. O chefe chegou para eles e disseram: olha, vocês têm que se alimentar dessa comida. Aí Daniel vira-se para ele e fala: olha, me dê um prazo de 10 dias. E eu irei apenas beber água. Nós iremos apenas beber água e comer legumes. Se ao prazo de 10 dias você olhar para a nossa aparência e nos ver mais fraco que eles, que os outros que iam comer o manjar do rei, nós iremos alimentar da comida do rei. Mas se ao prazo de 10 dias você olhar para nós e nos ver diferente, nós iremos continuar apenas bebendo água e comendo legumes. Detalhe, era um processo de 3 anos. Era uma formação de 3 anos. E a Bíblia, agora você imagina você passar 3 anos comendo água, bebendo água e comendo legumes. Isso é só para quem persevera na presença do Senhor. Isso é só para quem tem um propósito com Deus. Será que era fácil para eles? Passar 3 anos comendo a mesma comida. Mas eles entenderam que o que eles aprenderam de Deus era inegociável. Eles não podiam trocar aquilo que eles aprenderam do Senhor pelos manjares do rei, pela comida do rei. Eles não podiam trocar o que eles tinham de mais importante em suas vidas por coisas passageiras do mundo. E a Bíblia diz que depois de 10 dias aquele homem olhou para eles e viu que eles estavam mais fortes, que eles estavam mais bonitos e que eles estavam melhores. E eles passaram a se alimentar daquela comida. E aí nós vamos para a manifestação de Deus na vida deles, através do que eles negou, através do que eles não negociou. Nós vemos o poder sobrenatural de Deus sobre a vida deles. E não foi só aí, não parou por aí, eles continuaram negando. A Bíblia diz que houve um dia que o rei armou uma festa, preparou uma grande estátua e chamou e disse: olha, ao tocar todos os instrumentos, toda a nação terão que ajoelhar e se prostrar diante da minha estátua. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram: não, eu não vou me prostrar, eu não vou me render, eu vou perseverar naquilo que eu aprendi do Senhor, que só há um Deus a quem devemos adorar, só há um Deus a quem nós devemos nos prostrar. Eu não vou prostrar e nós não iremos adorar. A Bíblia diz que tocou todos os instrumentos. Todo mundo se prostrou e ajoelhou e adorou aquela estátua. Mas o rei viu aqueles 3 jovens lá, eles não adoraram, eles não se prostraram. O rei chamou eles e disse: olha, é de propósito isso que vocês não adoram diante da minha estátua. Eu irei vos dar mais uma oportunidade. Os instrumentos vão tocar novamente e vocês terão que se prostrar e adorar. E se vocês não adorarem, serão lançados na fornalha de fogo. E eles viraram para o rei e disse: rei, fique sabendo que o nosso Deus, Ele pode nos livrar da sua mão e da sua estátua.
Mas fique sabendo de uma coisa: mesmo se Ele não nos livrar, nós não adoraremos, nós não nos prostraremos, nós não nos rendemos. A Bíblia diz que os instrumentos tocaram e eles não se prostraram. Aí o rei pegou e chamou homens, os seus servos, e disse: amarra eles e jogue dentro da fornalha. A Bíblia diz que aqueles 3 jovens foram amarrados e foram jogados dentro da fornalha de fogo. Aí a palavra de Deus também nos diz que aqueles homens que lançaram aqueles jovens na fornalha, eles foram consumidos pelo fogo. Mas a Bíblia diz que o rei estava de cá apenas observando. E de repente o rei olha para os seus servos e faz uma pergunta: olha, me diga uma coisa, foi quantos homens que nós jogamos na fornalha? Eles disseram: rei, nós jogamos 3 homens na fornalha. E ele disse: mas eu estou vendo 4, e eis que um tem a aparência do Filho do Homem. Quem persevera, o Senhor está com ele na fornalha, o fogo não lhe queima. Quem persevera mesmo em meio às dificuldades, o Senhor renova as suas forças. Quem persevera é porque espera no Senhor. E aí a palavra de Deus diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, caminharão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Eu estou vendo 4, e eis que um tem a aparência do Filho do Homem. Jesus está contigo em todos os momentos da sua vida. Naquele momento que você acha: Senhor, eu não estou aguentando mais, Senhor, está difícil demais, o Senhor está contigo. Aleluia. Descanse no Senhor, porque Ele está contigo. Se você persevera, você espera. Se você espera, você descansa, porque você sabe em quem você tem crido, você sabe em quem te chamou, você sabe quem te escolheu. Mas a manifestação do poder de Deus, aquelas pessoas tiveram que entender o tamanho do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. A manifestação do poder de Deus em nossas vidas, ela é para ser notória, para as pessoas verem a glória de Deus na sua vida. O que o mundo, quando olha para você, vê? O que é que o mundo está vendo em você? Será que ele está vendo a manifestação do poder de Deus na sua vida? O mundo só irá ver a manifestação do poder de Deus na vida de alguém que persevera, na vida de alguém que espera, na vida de alguém que não troca o que Deus lhe deu pelos manjares do mundo, pelo ato deles rejeitarem os manjares do mundo, de não se prostrarem, de não adorarem. Mas aí tem a história do Daniel. Os 4 rejeitaram os manjares do rei. 3 passaram pela fornalha de fogo. Mas aí a Bíblia diz que um dia o rei lança um decreto dizendo que ninguém podia orar a outro Deus. A Bíblia diz que Daniel orava ao Senhor 3 vezes durante o dia. E chegou até Daniel que o rei havia lançado esse decreto que era irrevogável. Ninguém podia orar a outro Deus. A Bíblia diz que Daniel ficou sabendo, mas ele não parou de orar ao Senhor. A Bíblia diz que Daniel, todos os dias, 3 vezes durante o dia, ele abria a janela do seu quarto que dava para Jerusalém e se prostrava diante do Senhor e adorava o Senhor e conversava com o Senhor. Ele não negociou.
Ele não negociou pelas coisas do mundo aquilo que ele tinha aprendido, que era clamar ao Senhor, que era de perseverar na presença de Deus, que era de ter comunhão com Deus. Através da oração nós obtemos comunhão, nós obtemos intimidade, nós nos aproximamos de Deus. Daniel disse: eu vou parar de falar com Deus, eu vou ficar distante de Deus, eu vou perder a minha comunhão com Deus. Jamais pode me jogar na cova dos leões, eu não vou parar de falar com Deus. Era como se Daniel estivesse dizendo: eu paro de falar com qualquer um aqui, mas com Deus não. Eu paro de falar com o rei, se for preciso, mas com Deus não. Deus é meu amigo e eu preciso dele, eu preciso ter comunhão, eu preciso ter intimidade. Então este negócio aí é inegociável, eu não paro de orar. A Bíblia diz que foi até o rei e disseram que Daniel continuava orando 3 vezes durante o dia. E a Bíblia diz que o rei, como tinha assinado uma lei e era irrevogável, ele mandou que jogasse Daniel na cova dos leões. Mas a palavra de Deus diz que aqueles leões não fizeram nada com Daniel durante toda a noite. Deus cuida de você. Deus cuida de você que persevera na presença dEle. Deus cuida de você, mesmo que possa ser que você entrou aqui nesta manhã e pode ser que você tenha questionado a Deus, dizendo: Senhor, eu tenho sido perseverante na sua casa, eu tenho sido perseverante na sua obra, mas Senhor, eu estou passando na luta, estou na prova, e nesta manhã o Senhor está dizendo: eu estou contigo. Se passares pelas águas, elas não te submergerão. Se passares pelo fogo, ele não te queimará. E você pode dizer: Senhor, eu estou me sentindo sozinha no caminho. Senhor, eu tenho perseverado, mas eu estou me sentindo sozinha. Senhor, eu tenho perseverado, mas eu estou passando por luta. E o Senhor está dizendo: persevera, persevera, persevera. E sabe o que me veio à mente aqui quando Paulo orou ao Senhor: Senhor, me tira dessa prova, me tira dessa luta. E o Senhor disse: minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nesta manhã o Senhor está dizendo: a minha graça te basta. A Bíblia diz que os leões não fizeram nada com Daniel. E no outro dia, o rei foi até lá e disse: Daniel, chamou por Daniel: será que o teu Deus te livrou? Daniel respondeu: eu estou aqui. Os leões não fizeram nada com Daniel. Deus o protegeu porque ele perseverou. Ele perseverou em negar o manjar do rei. Ele perseverou em continuar buscando ao Senhor. Porque não adianta também nós dissermos assim: olha, eu já aceitei a Jesus, eu já rejeitei as coisas do mundo. Mas quando nós estamos na casa de Deus, nós não perseveramos em buscar, nós não perseveramos em adorar, nós não perseveramos em buscar a Deus, em adorar a Deus. Nada disso basta, nós temos que ser perseverantes. É constante, é constante, é todo dia, é toda manhã. Se hoje você diz assim: olha, eu já fiz para Deus, eu já orei ao Senhor, eu já fiz muito, o Senhor está dizendo que amanhã nós precisamos fazer mais. Se amanhã nós acharmos que nós já fizemos muito, que no outro dia nós possamos fazer um pouco mais. O Senhor está à procura de uma geração que persevera na presença de Deus. Tem esta geração aqui. Tem essa geração aqui que está perseverando na presença de Deus.
Tem essa geração aqui que quer ser um instrumento de Deus. Tem essa geração aqui que quer contemplar a manifestação do Espírito de Deus sobre a sua vida e quer que outros vejam a manifestação do poder de Deus sobre a sua vida. Se coloque de pé nesta manhã. Aleluias, aleluias. O Espírito Santo de Deus está aqui nesta manhã. O Espírito Santo de Deus está aqui nesta manhã. E para você que achar assim, olha, eu estou sem forças, o Senhor vai te renovar nesta manhã. Eu queria convidar aqui a levita que estava louvando ao Senhor no início do culto, amada. Venha louvar ao Senhor aqui neste momento com louvor. Aleluias, aleluias. E através deste louvor, desta unção, o Espírito Santo de Deus pode estar te tocando aí. Neste momento, se desprenda do mundo e liga no trono da graça. Neste momento, se desprenda das coisas terrenas e diga: Senhor, a partir de hoje eu quero perseverar mais. Senhor, a partir de hoje eu quero buscar mais. Senhor, a partir de hoje eu quero mais de Ti. Quero conhecer-te cada dia mais a Ti, estar em Tua presença e Te adorar. Nós queremos Te adorar. Revela, Senhor, revela-nos Tua glória. Desejamos ir muito mais em Ti. Queremos Tua presença, Jesus. Só quem quer a presença do Senhor declare: ao que está sentado sobre o trono. Diga: aquele que vive, ao que vive para sempre, sempre. Seja a glória, seja a honra. Você foi criado para isso. Oh, diga: seja a honra e o poder ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre. Seja a glória, seja a honra e o poder. Esse é o momento de você se derramar na presença do Senhor e dizer: eu sou uma geração que persevera. Oh, aleluia. Adorando a Deus nessa manhã com o Espírito Santo. Que vive para sempre, sempre. Seja a glória. O Espírito Santo de Deus é aquele que renova. Se você quer ter uma experiência com Deus, clame nesta manhã e fale: Deus, eu quero ter uma experiência contigo. Eu não quero a minha vida na mesmice. Eu quero algo novo de Ti. Eu quero Te conhecer, eu quero Te conhecer. Se você ainda não experimentou da manifestação do poder de Deus, peça a Ele nesta manhã. Peça a Ele para ter um encontro contigo nesta manhã. Santo, 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 Santo é o Senhor. Receba o toque do Espírito Santo. Diga: Santo, Santo. Receba o toque do Espírito Santo de Deus. Receba o toque do Espírito Santo de Deus nesta manhã. Receba a visão espiritual da parte de Deus nesta manhã. E Santo, Santo, Santo
agindo aqui nesta manhã. O Espírito de Deus está visitando corações angustiados nesta manhã. O Espírito Santo de Deus está curando a enfermidade da alma nesta manhã. O Senhor Jesus Cristo está curando a enfermidade da alma nesta manhã. Nós estamos aqui Tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo em nosso meio nesta manhã. Espírito Santo de Deus, seja Nós bem-vindo em nosso meio estamos nesta aqui, manhã. tão Vai tocando, sedentos vai de ti. tocando, vai operando, vai trabalhando. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder. teu poder. Diga então, vem. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Eu quero ouvir o som do céu. Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu. Tua glória contemplar. Eu estou contigo, alegra o teu coração nesta manhã, porque o Espírito Santo de Deus é contigo. Anima-te, mulher. Anima-te, porque eu quero te usar nesta terra com poder e autoridade. Sinta o toque do Espírito Santo de Deus. Sinta a paz do Espírito Santo de Deus aqui. Te damos glória, e teu é o poder. Será que você consegue declarar isso? Oh, aleluia! Diga, te damos honra, te damos honra, te damos glória. Oh, nós te damos, Senhor, teu é o poder. Pra sempre, amém. Te damos honra, teu é o poder. Pra sempre, então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu. Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu. Dai-nos visão espiritual nesta manhã, para vermos a tua glória, Senhor. Dai-nos visão espiritual nesta manhã, Senhor. Abra os nossos olhos para contemplarmos a tua glória, Senhor. Deus, que a manifestação do teu Espírito venha ser manifestada em nossas vidas, não só aqui, Jesus, não só hoje, não só agora, mas quando sairmos aqui, possamos ser cheios do teu Espírito. Por onde passarmos, possamos ser cheios do teu Espírito. Que vidas possam olhar para nós e ver que nós somos diferentes, que nós temos o brilho do teu Espírito em nossas vidas, Jesus. Que nós não venhamos negociar, Deus, aquilo que o Senhor nos deu, porque o Senhor nos deu é inegociável.
Senhor nos entregou. Que nós possamos dar valor àquilo que o Senhor nos deu, Jesus. Dentro da casa do Pai já não